Fala, meus filhos, revisãozinha de biologia que eu preparei pra tu aqui. Meu irmão, com carinho que tu nem, não tem noção. Hoje eu tô com medinho em biologia. Para com essa palhaçada aí, rapaz. Vamos destruir biologia com todos os conceitos. Então já deixa o teu caderno na mão. Eu vou resolvendo questões, mas eu vou te entregar o conceito de todo mundo. Cromossomo, genes, cromossomos homólogos, genes alelos. Todos esses conceitos você vai ver aqui comigo, tá certo? Bora lá. Questão de número 14, pai, que o negócio aqui começou já, tá? Olha só, ele coloca uma tirinha, ele coloca aqui o netinho perguntando: vovô, o que o senhor vai me deixar de herança, tá certo? O moleque aqui já morto de interessado na herança do velho. Aí diz aqui, ó, este remédio é para pressão, este é para colesterol, este é para coração. Aí tem a careca, tudo isso faz parte da herança genética. Ou seja, todas essas mazelas aí que o avô dele tem, ele também vai receber por conta da chamada hereditariedade. Aí ele pergunta, ele bota esse textinho aqui, e o que ele quer na questão? Ele quer que você diga o que é a hereditariedade. O que é esta tal de hereditariedade? Pega o caderno e já anota aí, por favor, vai lá, pega o caderninho, vambora, pausa o vídeo e anota. Olha só, letra A é a correta, tá? A hereditariedade é a transmissão de características genéticas de uma geração para outra. Ou seja, metade do que tu recebeu de herança genética veio do teu papai, metade veio da tua mamãe, e essa transmissão de caracteres genéticos, vou de que caracteres são estes? A tua altura, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, tá certo? A cor dos teus olhos. Essas características, elas foram transmitidas através da hereditariedade. Letra A, questão correta, aí tu faz assim, tu escreve no caderno, hereditariedade, aí coloca esse conceito aqui, ó, transmissão de características genéticas de uma geração para outra. Dá um pause aí e escreva. Letra B, vamos ver por que a B tá errada. Influência de fatores ambientais, não. Uma coisa é a característica genética, isso aí, meu amigo, já veio contigo, tá? O ambiente, ele pode até modificar o fenótipo, mas não a questão do genótipo, tá? Letra C, transmissão de características adquiridas durante a vida de um indivíduo. Isso aqui não é adquirido durante a vida, tá, mano? A cor da tua pele não foi adquirida durante... Ah, vou, é porque eu passei muito tempo no sol, tá? Mas a expressão genotípica, eu vou explicar a diferença de genótipo para fenótipo. Genótipo é o que está dentro, fenótipo é o que eu vejo, tá? O fenótipo, ele pode sofrer influência do ambiente, mas o que está dentro, os genes que você recebeu, não. Então, não tem a ver com questão ambiental e também não foi determinado durante a tua vida. Tu já recebeu isso lá no nascimento, viu, filho? A C tá incorreta. Letra D, de doido. Ciência que ajuda a compreender a transmissão das características dos seres vivos. Meu filho vai fazer o seguinte, você vai pegar o caderno agora, você vai botar assim, genética, tá? Genética, conceito. Aí você vai botar o que está escrito aqui na letra D, ó. Isso aqui que está na letra D é o conceito de genética, tá? Ah, Valdir, então tá certo. Não por quê? Porque ele perguntou o conceito de hereditariedade e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu, meu filho? Então tá errada a letra D, mas a gente... tá errado por quê? Porque ele quer o conceito de hereditariedade. Mas eu vou aproveitar, porque isso aqui, da letra D, é o conceito de genética, meu filho bota no caderno. Genética e coloca o que está escrito na letra D. Letra E, conjunto de mutações genéticas que ocorrem aleatoriamente e resultam em doenças. Não, isso aqui também não tem nada a ver, lé com crê. Vamos para a questão de número 15. Então repara, que eu falei que eu vou resolvendo questões, mas vou te entregando conceitos. Na questão de número 1, eu já te entreguei dois conceitos. Eu te entreguei o conceito de hereditariedade e eu te entreguei o conceito de genética. Tranquilo isso daí? Top das galáxias, vamos para cima. Gregor Mendel, Kinsman, iniciou seus estudos realizando fecundações cruzadas entre plantas de linhagem pura, porque elas apresentavam características estáveis e previsíveis. O cruzamento dessa geração parental resultou em F1. Vou entender, foi nada. Linhagem pura, geração parental, F1. Irmão, é o seguinte, quando o Mendel ele iniciou no estudo da genética, ele usou plantas para fazer os seus estudos, tá certo? Ele não usou pessoas, não usou animais, as características de pessoas e animais são muito complexas, são diversas. Ele usou plantinhas porque é mais fácil manipular as plantinhas, de boa? Tranquilo. Aí, essas plantinhas, as iniciais, elas eram puras. Por quê? Porque essas linhagens puras, vou já te mostrar aqui no desenho, elas têm características estáveis, tá certo? Elas são mais previsíveis de você fazer medições. Aí você pega o quê? Você pega duas puras, cruza, e aí você tá aqui, ó. A geração parental é a geração que começa a brincadeira, é como se fossem os papais, tá certo? Repara que aqui, ó, elas são puras, ó, elas são homólogas. Repara que aqui, ó, você tem letra maiúscula com letra maiúscula, letra minúscula com letra minúscula. Ser pura é isso aqui que ele tá falando, tá? Tá certo, ó?
Eles são homozigotos, perdão, falei homólogos. Eles são homozigotos. O homozigoto quer dizer o quê? Quer dizer que você tem um alelo aqui, ó, igual ao alelo daqui. Esse alelo daqui é igual ao alelo daqui. Vold, o que é o alelo? É a letrinha, tá bom? Então, meu filho, anota no caderno aí. Coloca assim, alelo é igual a letrinha, tá? Aí você coloca, tá, Vold, mas eu não entendi o conceito. O conceito de alelo o alelo é a variação de um gene. Anota no caderno, anota. Coloca, conceito de alelo, variação de um gene. Aí você diz, Vold, não entendi ainda. Eu vou te explicar agora, tá? E aí depois você pausa o vídeo, volta e coloca isso aí no caderno. Imagina que o cromossomo é um conjunto de informações genéticas que vieram do papai e da mamãe. O cromossomo é um livro, tá bom? Então o cromossomo é igual a um livro de informações. Aí você vai em uma determinada página, e naquela, imagina que o livro é um livro de receitas. Em uma determinada página, você tem a receita de bolos, tá? Esta página do livro é um gene, tá? É um gene, é um pedaço do livro. O gene é um pedaço do cromossomo, fechou? Então o que é gene? Pedaço do cromossomo. É como se o livro fosse o cromossomo e a página que trata da receita de bolos é o gene. Top. E o alelo, Vold? Ó, então isso aqui é um gene, tá? O que é o alelo? O alelo é uma variação do gene. Então imagina que dentro da receita de bolo, eu posso ter o bolo de fubá, eu posso ter o bolo de chocolate, eu posso ter um bolo de morango. Então esta variação do bolo, da receita do bolo, é o alelo. Então, de novo, o cromossomo é o livro, o gene é a página que fala da receita de bolos, e a variação desta receita de bolo, que é a variação do gene, é o alelo, tá? E aí, aqui, ó, são essas letrinhas aqui, ó, tá certo? Ó, Vzão, Vzinho, tá? Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Isso aqui são os alelos, tá certo? Vold, por que tu fala de variação? Porque presta atenção. Aqui, a característica dominante, ela é amarela. Ela vai ser amarela se ela for Vzão, Vzão. E olha aqui a variação, ó. Sendo Vzão, Vzinho, ela continua amarela. Vold, mas por que isso? O dominante está sendo representado pela letra maiúscula. Aí você anota. A característica dominante, ela se manifesta sempre. Tá bom? Ponto. A característica recessiva só vai se manifestar se o dominante não estiver lá. A característica recessiva só se manifesta na ausência do dominante. Ponto. Acabou. É isto. Tranquilo? Então, aqui você tem alelo dominante, letra maiúscula. Alelo recessivo, letra minúscula. Por isso que é uma variação. Aqui você tem Vzão, Vzão e é amarelo. E aqui você tem Vzão, Vzinho e continua sendo amarelo. Você tem o mesmo gene amarelo, só que com uma variação de alelos, que foi o que eu te falei, tá certo? Uma variação de letrinhas. Então, o alelo é a variação do gene. De boa. E aí, o que foi que Mendel fez? Mendel colocou os papais, tá? Para fecundarem, e aí surge a geração F1. Agora percebe que, diferente da geração parental, a geração F1 está toda misturada. Ó. As letras estão misturadas, entendeu? Ou seja, eles são híbridos. Híbrido quer dizer misturado. Então repara que todos os filhinhos vieram misturados, tá certo? Ou seja, eles são 100% híbridos. É isto que a questão está te perguntando. Olha só, vamos voltar lá. Ó. Tá aqui, ó. Gregor Mendel iniciou seus estudos realizando fecundações cruzadas entre plantas de linhagem pura, porque elas apresentavam características estáveis e previsíveis. Pura que eu te falei, as mesmas letras. Ou seja, com os mesmos alelos. O cruzamento dessa geração parental resultou em F1. Certo? Aí ele quer que tu caracterize F1. Ó. 100% de descendentes puros? Não. 100% de descendentes híbridos, como eu mostrei lá pra ti. Repara que F1 tá toda misturada. Ó. F1 aqui tá toda misturada. Aí tu pergunta assim, Vold, mas por que isso aconteceu? Porque para você gerar os filhotes, você tem que fazer uma distributivazinha aqui, tá? Ó o macetezinho, ó. Você pega o Vzão daqui, combina com o Vzinho do outro lado. Aí fica Vzão junto com o Vzinho. Você pega esse mesmo Vzão e combina com outro Vzinho. Aí fica Vzão junto com o Vzinho. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, aí você pega o segundo Vzão, combina com o primeiro Vzinho de lá. Então fica Vzão vezes Vzinho. Aí você pega o primeiro Vzão daqui e combina com o Vzinho de lá. Fica Vzão vezes Vzinho. Então repara aqui, ó, que você tem 100% da geração misturada. Vold, por que aqui apareceu só 2? Ele simplificou.
Ele simplificou. Mas repare que a característica continua a mesma. É todo mundo híbrido. É isso que a questão está te perguntando. Então a geração F1, que é a geração dos filhinhos, ó, tá? É todo mundo híbrido. Tranquilo? Repare que na F2 tu já tem uma mistura, ó. Na F2, porque você vai continuar fazendo essa distributiva, tá? Aqui na F2 você já tem dois puros aqui, ó, 50% puro, 50% híbrido, tá? Ó, metade é puro, metade é híbrido. Mas na geração F1 não, tá, filho? Então, aqui a resposta correta seria a letra B. Os filhotes, que é a geração F1, filhos da geração parental, tá aqui, ó, é todo mundo misturado, é todo mundo híbrido. De boa? Espero que tu tenha entendido. Bora lá, questão 16. Não entendeu? Pausa, né? Volta, mas essa é a vantagem do digital, né? Aqui, ó, 16. Em uma população de uma espécie de planta, observou-se que a cor das flores pode ser determinada por um único gene, com dois alelos. O alelo azão, que contém flores vermelhas, e o alelo azinho, que confere flores brancas. Dessa forma, é possível constatar que alelos são... Mano, ele botou esse textão aqui todinho, ó. Ele botou esse textão todinho, tá? Só para te perguntar o que é um alelo. Então, já pega o caderno de novo, anota no caderno e coloca assim, ó. Bota aí, ó, alelo, né? Aí vamos pro conceito de alelo. Tá aqui, ó, letra D de doido, ó. O que é um alelo? É uma variante de um gene que ocupa a mesma posição, locus, em cromossomos homólogos. Já entendi, foi nada. Tá aqui, eu vou explicar, ó. Vou explicar. Falei pra tu que eu vou explicar tudinho. Anota primeiro o conceito de alelo, tá? Coloca aí, ó, alelo. 2 pontos. Aí anota isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Variante de um gene que ocupa a mesma posição, locus em cromossomos homólogos, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Bora lá. Agora eu vou explicar isso aqui pra ti, tá? Preste atenção. Imagina que esses cromossomos aqui, ó, eles são um prédio, tá bom? Eles são um prédio. Vou colocar aqui, ó. Imagina que esses cromossomos aqui, ó, eles são um prédio, tá? Meu Deus, nem com a ferramenta, velho. Sai um negócio que presta aqui. Ó, pronto, eles são um prédio aqui, tá? Aí você tem outro prédio aqui igual, tá? Outro prédio igual. É pra ser igual, tá? Meu Deus, não vai sair negócio aqui. Ó, é pra ser igual. Bora, meu filho, ajuda aí. Pronto, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí o que acontece? Aqui é a portinha do prédio. Aqui é a portinha do prédio. Aqui é o terceiro andar do prédio, tá? Aqui é o segundo andar do prédio. E aqui é o primeiro andar do prédio. Aqui é o terceiro andar desse prédio aqui. Aqui é o segundo andar. E aqui é o primeiro andar. Tá? 2 cromossomos. Para esses cromossomos serem homólogos, o que tem que acontecer? As características têm que estar no mesmo canto. Então, por exemplo, esse terceiro andar determina a cor dos olhos. Tá certo? Esse terceiro andar determina a cor dos olhos. Aqui também determina a cor dos olhos. Esse aqui determina o cabelo, né? O jeito do cabelo, a cor do cabelo, se é crespo, se é... Esse aqui, ó, determina o cabelo também. Tá certo? Esse aqui determina o tom da pele. Esse aqui também determina o tom da pele. Então, repara que as informações estão no mesmo canto. Estão no mesmo locus. Locus. Tá? Do latim, local. Estão no mesmo local. Quando isso acontece em 2 cromossomos, nós dizemos que eles são cromossomos homólogos. O gene do olho está no mesmo lugar. O gene do cabelo está no mesmo lugar. O gene da pele está no mesmo lugar. Estão no mesmo locus gênico. Então, isto é cromossomos homólogos. Está aqui, ó. Então, o que é um alelo? Um alelo é variante de um gene que ocupa a mesma posição. O gene ocupa a mesma posição em cromossomos homólogos. Tá certo, ó. Tá aqui, ó. Agora, essa cor dos olhos aqui, ó. Repara que se o olho é preto, é azão. Se o olho é azul, é azinho. Isso aqui, essa letrinha, que é uma variação deste gene, é o alelo, tá? Então, alelo é a letrinha, como eu te falei já anteriormente, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido. O prédio é o cromossomo, tá? Esse local, os andares, são os locus, tá? É o local, os locus, onde é o andar é o lugar onde o gene mora, tá? O gene é a informação, e a variação dessa informação, que pode ser dominante ou recessiva, azão, azinho, vezão, vezinho e etc., isto é o alelo. O alelo é a variação do gene. É o bolo, é o gene. O bolo pode ser de fubá, o bolo pode ser de chocolate, o bolo pode ser de morango, tá bom? Então, letra D de dado, e aí tu já anota aí o conceito de alelo. Alelo, aí você coloca o que está escrito aqui na letra D. Certo? Essa imagenzinha eu vou tentar puxar ela aqui para cima. Não vou usar ela por enquanto. Vou apagar isso aqui, que está meio bagunçado.
Esse PDF aqui, pessoal, ele tá nesse formato, você já sabe por quê, né? Porque isso aqui é anteriores, anos anteriores aí, cuidado. Mendel morreu sem ter seu trabalho reconhecido. As leis de Mendel, blá 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 blá. Não vou evitar isso aqui é... Em sua primeira lei, Mendel afirmava que ele quer saber sobre a primeira lei de Mendel, meu anjo. Aí você já anota no caderno. Primeiro eu quero que tu entenda. A primeira lei de Mendel, ela fala sobre o quê? Ela diz o seguinte, filho. Metade do que tu tem de carga genética veio do papai. E a outra metade veio da mamãe. Ponto. A primeira lei de Mendel diz que metade do que tu tem veio do papai e metade do que tu tem veio da mamãe. É isto que a primeira lei de Mendel diz. Você compreendeu? Ponto. Acabou. É isso. Então a primeira lei de Mendel diz isso. Aí vamos ver. Só que de uma forma mais, né? Tá aqui, ó. Letra E. Tá aqui. É isto que diz a primeira lei. Então pega o caderno de novo, anota. Primeira lei de Mendel. Aí você copia isso aqui, ó. Cada característica hereditária, tá aqui, ó, é determinada por um par de fatores. Meu Deus do céu, o cara não sabe nem grifar, velho. Olha só. Que se separam na meiose durante a formação dos gametas. Vold, não entendi muita coisa, não. Eu entendi que se separa, que é metade e metade, mas eu não entendi esse negócio aí de meiose e tal. Cara, é o seguinte, ó, preste atenção. Imagina que aqui você tem a mamãe. Olha o desenhozinho mágico aqui pra você entender, tá bom? O que a mamãe gera? Ela vai gerar um óvulo. Ela vai te entregar isso aqui. Isso aqui é o presentinho dela. Metade da carga genética fica com ela, a outra metade vem pra cá. Pra esse óvulo que ela tá preparando de presentinho pra te dar. Esse aqui é o papai. O que o papai vai te dar? Ele vai te dar aqui, ó. Isso aqui, ó. O gameta masculino, o espermatozoide, tá certo? E a informação que vem aqui dentro, ó. Metade da informação que ele tem fica com ele. E metade da informação ele vai colocar no espermatozoide. E esses dois vão se juntar, ó. Esses dois vão se juntar formando o zigotozinho com a informação que veio do papai e da mamãe. Acontece que esta separação de informações que aconteceu, a mamãe primeiro separou para depois te presentear. Esta separação, ela acontece numa divisão da célula da mamãe. Essa divisão celular é chamada de meiose, metade, tá? Então a divisão celular responsável por esta separação é a meiose, que vai originar esta célula aqui, ó, tá? Que é uma célula sexual, os chamados gametas. Então vamos voltar para ver se a gente entende, ó. Cada característica hereditária, cada uma delas, irmão, a cor do teu cabelo, a pele, é tudo, é determinada por um par de fatores. Tá aqui o pau. Primeiro fator, segundo fator. Que se separam na meiose. Eles se separaram, ó, aqui se separou para que ela pudesse te entregar, e aqui do papai se separou para que te pudesse entregar. Essa separação é feita numa divisão celular chamada de meiose, durante a formação dos gametas. Esse aqui é o gameta feminino e esse aqui é o gameta masculino. Entendeu? Então acho que ficou mais tranquilo agora, né? Então a letra E. Então isso aqui é a técnica, a linguagem técnica da primeira lei de Mendel. Ou seja, resumindo, metade do que você tem veio da mamãe, metade do que você tem veio do papai. Tá bom? Vamos pra questão 18 agora? Tá lindo isso aqui, não tá, mano? Ei, Vô, eu tô começando a gostar do conteúdo. Cuidado. Você corre o risco de se apaixonar pela genética, tá? Maravilhoso isso aqui. Falei pra tu que a revisão ia ser top? Falei ou não falei? Rapaz, deixa com nós. Deixa com nós. Assiste 3, 4, 5 vezes aqui. Anota, revê as anotações e é 10, papai, na prova. Ei, Vô, adorei esse modelo. Vai se repetir, papai. Vamos fazer a revisão de tudo nesta bagaça. Bora lá, ó. Em 2001, uma emissora de TV lançou uma novela chamada O Clone, um dos maiores sucessos da emissora. A trama conta a história de Lucas, vivido por Murilo Benício, que possui um irmão gêmeo idêntico, univitelino. Univitelino é gêmeo idêntico, tá, pessoal? Tem um bivitelino, que é gêmeo, mas não é idêntico, e tem um univitelino. Diogo morre em um trágico acidente de helicóptero. No entanto, um cientista, Dr. Albieri, desenvolve secretamente um clone de Diogo chamado Léo. Pode-se dizer assim que Léo era gêmeo de Lucas. Observe os dois na imagem a seguir. Olha só, tu tem dois irmãos gêmeos, o Lucas e o Léo aqui, tá certo? Um é mais branco e o outro é mais moreno. Tá, se eles são gêmeos, a herança genética dos dois é igual, tá? Então o genótipo, a carga genotípica é igual. Então anota no teu caderno rapidinho, ó. Pega aí, ó. Questão, OBS, questão 18, Lucas e Léo. A carga genotípica de Lucas é igual à carga genotípica de Léo. Os genótipos são iguais, certo? Perdão. O que tá dentro, o genótipo é o que tá dentro, tá bom? Agora, por que um parece ser mais moreno que o outro? Se os dois têm a mesma carga genotípica, não era por os dois serem branquinhos assim? É porque um sofreu influência do ambiente, cresceu no local onde ele esteve mais exposto à luz do sol,
E em função disto, o que aconteceu? A tez da pele, a cor da pele mudou, tá bom? Então, repara, o fenótipo do Léo é diferente do fenótipo do Lucas. Ah, Valdir, então o fenótipo depende do ambiente, e aí você vai anotar isso aqui no caderno, ó. Fenótipo é igual a G, isso aqui é um G, tá, pessoal? Todo mundo vai se é um C, eu vou dar um G minúsculo, fica melhor, porque eu não sei escrever um G maiúsculo, ó. O G, meu Deus, ficou péssimo. Ei, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, de boa? Então o fenótipo, que é o que está do lado de fora, depende do genótipo, mas o ambiente, ele pode gerar uma certa alteração, tá? Ele pode gerar uma certa alteração. Então anota aí, é por isso que o Léo é um pouquinho mais escuro aqui. De boa? Então vamos ver o que a questão pede, ó. Por terem sido criados em locais e de formas diferentes, é notável a diferença entre Lucas e Léo. Dessa forma é possível concluir que, letra B de besta aqui, ó, os genótipos de Léo e Lucas são idênticos e os fenótipos são diferentes. Ou seja, genótipo é o que está dentro, gene. Fenótipo é a manifestação que depende do ambiente. São diferentes por conta disso, tá? Os genótipos de Léo e Lucas são idênticos e os fenótipos são diferentes. Aí a restante, a negação dessa primeira, não vale nem a pena analisar, tá bom? Então guarda que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Lindo, lindo isso aqui, não é não? Vamos para essa 19 aqui, ó. Uma planta A e outra B com flores vermelhas e de genótipos desconhecidos foram cruzadas com plantas, aqui é com, tá, pessoal? Com plantas C que produzem flores amarelas. O cruzamento A vezes C originou 50% de plantas com cor amarela e 50% com cor vermelha. O cruzamento B vezes C originou 100% de plantas com flores vermelhas. Os genótipos das plantas A, B e C são respectivamente. Vamos embora lá. Olha só. Gente, aqui acontece o seguinte, ó. Ele está dizendo que quando eu peguei A e cruzei com C, deu 50%. Deixa eu falar uma coisa para tu, que é bom tu saber. Olha isso aqui, ó. Isso aqui anota, tá? Anota, pelo amor de Deus. Se você cruzar um azão com um azão, é claro que vai dar 100% aqui, tá? Se você cruzar um azinho com um azão, também vai dar 100%, tá certo? Também vai dar 100%. Se você cruzar um azinho com azinho, vai dar 75%. Vou estar falando de quê? Eu estou falando da manifestação do dominante. Então vamos imaginar que o azão é vermelho, que o azão é o vermelho, o dominante, e o azinho é um amarelo, tá certo? É isso? Dominante é vermelha e a outra é amarela. Pronto, é isso. Imagina que o azão é o vermelho, que é o dominante, e o azinho é o amarelo, tá bom? Então se eu cruzar azão com azão, 100% vai ser vermelho, pô. Se eu cruzar azinho com azão, 100% vai continuar sendo vermelho. Por quê? Porque, veja só, você vai fazer distributiva. Azão, o maiúsculo apareceu. Azinho, o maiúsculo apareceu. Azão, o maiúsculo apareceu. Azão lá, o maiúsculo apareceu. Então, todas as vezes que o dominante aparecer, ele vai se manifestar. Gente, o recessivo só se manifesta se o dominante não aparecer. Vamos fazer a proporção aqui, só para tu entender, ó. Azão vezes azão, vai ficar azão. Azão vezes azinho, vai ficar azinho. Repara, o dominante apareceu aqui? Apareceu, então ela vai ser vermelha. O dominante apareceu aqui, que é o azão? Apareceu, então ela vai ser vermelha. Vamos continuar isso aqui, ó. Azinho vezes azão, vai ficar azinho. A maiúscula aparece primeiro, tá, pessoal? Azinho vezes azinho. Olha aqui, só neste caso, o fator recessivo vai se manifestar. Por quê? Porque o dominante não aparece. O recessivo, pessoal, só se manifesta na ausência do dominante. Anote no teu caderno. O recessivo só se manifesta na ausência do dominante. Todas as características, pessoal, tem características recessivas, tem características dominantes, certo? Quando é que a recessiva se manifesta? Na ausência do dominante. Quando o dominante não aparecer. Nesse caso aqui, só aparece aqui. Compreendeu? Beleza. Tá, Vold. E aí, então, isso aqui, ó, vai dar 75%. E se você tiver isso aqui, ó, azinho, vezes azinho, vai ser 50%. Metade de um, metade do outro. No nosso caso, na nossa questão, metade vermelho, metade do amarelo. Isso aqui você pode fazer distributiva. Isso aqui é bom saber. Essa aqui é óbvio, né? Essa primeira aqui é óbvia.
Mas esses aqui, ó, cara, é bom você anotar na hora da prova, certo? A questão tá dizendo que 50% das flores, irmão, 50% do primeiro cruzamento, 50% do primeiro cruzamento tá dando de flor vermelha e amarela. Metade, metade. Gente, só tem uma possibilidade, é essa daqui, ó. Então, se tá dando 50%, é porque você cruzou um azão, azinho, com um azinho, azinho. Se tá dando 50%, é porque a planta A que você tá cruzando, ela é azão, azão. E a planta C, que é o primeiro cruzamento lá da questão, você pode ver no PDF, a planta C é azinho, azinho. Para dar 50%, só tem essa opção. Você cruzou um azão, azão, perdão, você cruzou um azão, azinho, com um azinho, azinho. E aí você vem nas alternativas, ó, ele quer saber o quê, Vod? Ele quer saber os genótipos das plantas A, B e C, ó. Então ele cruzou azão versus o A versus o C, originou 50% das plantas amarelas e 50% vermelha. Depois o cruzamento B vezes C originou 100% de planta com flor vermelha. Ou seja, ele pegou a planta A, cruzou com a planta C. Deu metade, metade. Depois ele pegou a planta B, cruzou com a planta C. Aí deu 100%. Vode, como é que eu vou saber quem é o dominante? Meu irmão, se aqui deu 100%, ó, é porque o vermelho é dominante. Tá? O vermelho é dominante. Aí ele quer o genótipo de A, de B e de C. Irmão, o A, aqui, ó. O A é azão, azinho. O B é azinho, azinho. Vode, como é que tu sabe? Porque deu 50%, tá aqui, ó. Aí tu vem pra cá pra alternativa e tu já mata, ó. Porque qual é a única situação em que tu tem? O A como sendo azão, azinho. Tá aqui, ó. O A como sendo azão, azinho. E o C como sendo azinho, azinho. Só tem essa. Repare, aqui tu tem azão, azinho, ok. Mas o C é azão, azão, não serve. Aqui tu tem azão, azão, não serve. Tu tem azinho, azinho, não serve. Tu tem azinho, azinho, não serve. Morreu, matamos aqui, letra D. Ah, vou essa questãozinha chata, irmão, volta. Anota que a característica recessiva só se manifesta na ausência do dominante. E anota que tu tem que ter 50% aqui, tá bom? Anota que tu tem que ter 50% aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão de número 21. Questão de número 21. Um heredograma é um diagrama utilizado para representar graficamente a transmissão de características genéticas de uma geração para outra, de forma similar a uma árvore genealógica, mas com foco nas relações hereditárias. Geralmente é um aliado fundamental na obtenção de informações genéticas de determinado grupo, mas nem sempre consegue nos passar todas as informações que desejamos, sendo necessário um estudo mais aprofundado, bem como a utilização de outros recursos. Analisando, conclui-se que dos 10 indivíduos são vítimas de certa condição genética. Dos 10 indivíduos são vítimas de certa condição genética. A seguir conclui-se que... eu li errado. 2 dos 10 indivíduos são vítimas, tá aqui os dois, né? De certa condição genética. Pronto, agora sim, faz sentido. Aí tá aqui, ó. Quais números representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados? Não entendi nada. Vou esclarecer pra ti, presta atenção. Bora lá. Olha como isso aqui salva, ó. Olha como isso... Cadê? Anota. Apaguei, foi o negócio? Apaguei, né? Tá aqui não, tá aqui. Olha como essa informação aqui salva, olha só. Presta atenção. Repara que eu tive o cruzamento de dois caras aqui, que eu não sei o genótipo, a pessoa que resolveu a prova colocou aqui, mas eu não sei o genótipo, tá certo? E aí eles tiveram 4 filhos, ó. 4 filhos. Aqui nesse heredograma, pessoal, essa bolinha representa a mulher e este quadrado representa o homem, tá? Então a bolinha é a mulher e o quadrado é o homem. A bolinha pintada representa a pessoa que tem aquela característica que eu estou estudando. E a bolinha branca representa quem não tem. Esses aqui são os pais, esses aqui são os filhos, esses 4. E esses 4 são irmãos entre si. Essa linha aqui horizontal, os 4 não, né? Esses 2, né, são irmãos entre si. Essa linha horizontal quer dizer que eles são irmãos, tá certo? E essa linha vertical quer dizer que eles são filhos de quem está em cima. Então vamos lá. O que ele quer? Ele quer saber quais desses caras eu não consigo determinar o genótipo, a letrinha. Agora preste atenção aqui, ó, vamos lá. Esse casal aqui, ó, esse casal teve 2 filhos. E um deles manifestou a característica hereditária. Gente, para que tenha havido essa manifestação, sendo que essa manifestação aqui, ó, ela é recessiva. Por que ela é recessiva? Porque ó, olha a quantidade de vezes que ela aparece aqui. Já está de cara que ela é recessiva. Então, para isso aqui ter aparecido, um tem que ser azão, azinho, tá certo? Ó, um tem que ser azão, azinho. E o outro tem que ser azão, azinho. Você compreendeu? Porque aí ela aparece. Se você botar um azão, azão aqui, ó, já era. Ela não vai se manifestar.
tá? Porque na hora que você fizer a distributiva, vai ter letra maiúscula em todas, tá? Então, para ela se manifestar, esses papais têm que ser heterozigotos, tá certo? Tem que ser heterozigotos. Tá, Vold, compreende isso daí. Beleza, então repara, o gene do papai, da mamãe, perdão, e o gene do papai, eu consegui identificar. O genótipo, eu consegui. O que ele quer, Vold? Ele quer o que eu não consigo, tá? Ele quer o que eu não consigo. Vold, esse cara aqui, essa filha que se manifestou, ela é azinho, azinho. Como é que eu sei que ela é azinho, azinho, Vold? Porque a característica recessiva, e essa característica aqui é recessiva, só se manifesta na ausência do dominante. Então tem que ser os dois letras minúsculas. O recessivo só se manifesta com os dois sendo minúsculo, tá? Então esse aqui é azinho, azinho, tá? Bota aqui do ladinho, azinho, azinho. Eu coloquei aqui por cima do que a menina escreveu, né? Tá, e os outros, Vold? Veja só. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é azão, azinho. Por que ele é azão, azinho, Vold? Esse cara eu tenho como determinar. Por que eu tenho como determinar ele? Porque metade da característica dele veio da mamãe. Então eu sei que ele tem um azinho. Eu sei que ele tem. Por quê? Porque a mamãe, ela doa metade do que ela tem. E a mamãe só tem um azinho. Então ele vai receber um azinho da mamãe. Tá, Vold, beleza. Mas ele recebeu um azão do papai. Ele recebeu um azão do papai. Eu sei que o papai dele tem um azão. Eu sei. Mas eu não sei se esse papai dele é azão, azinho. Ou se o papai dele é azão, azão. Eu não tenho como determinar. Ele recebeu um azão, tá? Ele recebeu um azão, mas ele não manifestou. Ele recebeu um azinho, perdão, mas ele não manifestou. Então, o que veio do papai pode ter o genótipo do papai pode ser azão, azinho, ou pode ser azão, azão. Não dá para saber o genótipo do 3. Então, esse 3 aqui, ó, é um que eu não consigo determinar. Não tem como, porque eu não sei se ele é azão, azinho ou se ele é azão, azão. Ele pode ser qualquer um dos dois. Tá? Ele pode ser qualquer um dos dois. Eu sei que ele é dominante, ponto. Eu sei que ele possui a característica dominante, mas eu não sei qual é. Esse 7 eu consegui determinar, porque o da mamãe veio metade, e se ele não manifestou, é porque veio o azão do papai. O 5 aqui, ó. Vamos ver o 5 aqui, ó. Como é que eu faço para determinar esse 5? Ele não manifestou, certo? Esse cara não manifestou. Só que repara que ele recebe metade do papai e ele recebe metade da mamãe. Azão, azinho. Como ele não manifestou, ele é azão, azinho, tá? E esse cara aqui também é azão, azinho, tá? Não, o 6, azão, azinho. Azão, azinho, tá? Ele não manifestou, ele recebe metade do genótipo do papai e ele recebe metade do genótipo da mamãe. Aí tu pergunta assim, perdão, esse cara aqui, né? Esse cara aqui foi que recebeu. Esse cara aqui foi que recebeu, do papai e da mamãe. Aí tu diz assim, Vold, beleza, esse cara aqui é azão, azinho, mas como é que tu sabe que ele é azão, azinho? Porque ele teve um filho com a característica. Se esse cara aqui, ó, se esse cara fosse azão, azão, ele podia ser azão, azão? Poderia. Mas se ele fosse, ele não teria um filho, tá? Essa mulher aqui, ó, ó, esse aqui é azão, azinho, certo? Esse aqui também é azão, azinho. É a única combinação possível para justificar esse filho aqui, pessoal. Porque se um desses dois fosse azão, azão, você não teria como essa característica aqui se manifestar, tá? Não teria como essa característica se manifestar. Essa característica aqui só se manifesta nessas duas situações aqui, ó. Olha só. Ela só se manifesta, o recessivo só se manifesta aqui, tá? E aqui, ó, tá? O recessivo só se manifesta aqui e aqui, tá? Nessas duas situações. Se não for nessas duas, aqui, nessa situação de cima, não tem como se manifestar. Então o recessivo só vai se manifestar aqui. Aqui você vai ter 75% dominante e 25% de recessivo. E aqui você vai ter metade e metade. Então anota, para se manifestar tem que ser um desses dois aqui, ó. Tá? Então eu sei que um é azão, azinho e o outro também. Esse cara aqui é azinho, azinho. Eu já sei porque se manifestou, né? Então não tem nem pra onde correr. Aqui é azinho, azinho, esse cara aqui. Só que presta atenção aqui, ó. Esse 8 aqui, ele veio daqui, certo? E não se manifestou, ele não se manifestou. Então esse cara aqui, o 8, ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. A mesma coisa acontece com o 10, ó. O 10 pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Eu não sei, porque não se manifestou, então eu não sei, tá? Então quais são os que não dá para determinar? Quais são? 3, 8 e 10. O 3, o 8 e o 10 não tem como, não dá para determinar. Tá? Não tem como. Volta aí, essa aqui é a questão, uma das mais confusazinhas da prova.
Volta direitinho aí, tá? Analisa ela direitinho, faz sozinho, tenta fazer sozinho. E aí depois você assiste ao vídeo. Vamos lá, questão número 24. Considera a seguinte situação. Em determinada raça fictícia de cavalos, a pelagem preta é condicionada por um gene dominante, enquanto a pelagem branca pelo seu alelo recessivo. Então o branco é recessivo, tá? E o preto é dominante. Fechou. Do cruzamento de um casal de cavalos pretos, ambos heterozigotos. Então o cara é preto e heterozigoto. Eu vou até aproveitar o desenhozinho da minha amiga aqui, ó, tá? Vou dizer ele é preto é porque tem o dominante. Sim. Se ele é heterozigoto, é porque ele também tem o recessivo. Ele tem os dois, tá? Ele tem o dominante e o recessivo. Então você vai ser azão, azinho, azão, azinho. De novo, ó. Do cruzamento de um casal, 2 cavalos, tá? 2 cavalos. Eles são pretos, então tem a característica dominante. Mas ao mesmo tempo eles são heterozigotos. Ou seja, as letrinhas são misturadas, ó. Azão, azinho, azão, azinho. E aí a combinação disso aqui qual é? O que você vai fazer? Distributivazinha, PP. Aqui, ó. Vai ficar azão vezes azão, azão. Azão vezes azinho, azão, azinho. Azinho vezes azão, azão, azinho. Azinho vezes azinho, azinho, azinho. Então é essa daqui, ó. Aí o que ele vai perguntar lá, ó? Ele está perguntando aqui, esperam-se que nasçam, o quê? Letra D, mais cavalos pretos do que brancos. Ó, esse aqui vai ser preto, esse aqui vai ser preto, esse aqui vai ser preto. Só vai ter um cavalo branco aqui, que é esse daqui. Tranquilo? Aí, gente, vamos aproveitar aqui, ó, para trabalhar a ideia de proporção genotípica e fenotípica, tá bom? Repara que a proporção genotípica, olha só, eu tive um aqui, ó, azão, azão, um puro, tá? Um dominante puro. Eu tive aqui, ó, 2 dominantes aqui, ó, heterozigotos. E eu tive um recessivo aqui, ó. Então, a proporção genotípica da letrinha, do gene, seria 1 para 2 para 1. Seria 1 para 2 para 1. Vou estar pedindo isso na questão? Não, mas eu já estou acrescentando informação. Lembra que eu falei para tu que eu ia aproveitar a questão para te entregar informações? Então, essa aqui é a proporção genotípica. E a proporção fenotípica? Ora, essa galera todinha aqui é preta, ó. Todo mundo é preto. Isso aqui, ó, isso aqui é o branco. Então a proporção fenotípica, que é aquilo que eu tô vendo, é 3 para 1. Então isso aqui é a proporção fenotípica e isso aqui é a proporção genotípica, tá? Ele pediu isso na questão? Não, mas eu estou acrescentando, tá? Então a gente sabe que tem mais cavalo preto. Questão de número 25. Tá aqui o desenho de novo aqui, né? Jogar ele lá pra cima. Pronto, ó. Questão de número 25, tá aqui, ó. Nas plantas, tem um nomezinho esquisito aqui, Clarkia elegans, né? O alelo para flores brancas é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. Então o branco é recessivo, tá? O branco é recessivo. E o rosado é tchu-tchu-tchu. Bora lá. O pólen de uma flor rosada homozigota é colocado no pistilo de uma flor branca. Qual é a proporção de fenótipos esperados na prole? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó. Nas plantas de elegância é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. O pólen de uma flor rosada, homozigota, tá aqui, ó. Aproveitar o desenhozinho dela, tá? O branco é recessivo, o rosado é dominante. Então, se ela é rosada, ela é dominante. E ela é homozigota. Então, é dominante, dominante. Azão, azão, tá? É colocado no pistilo de uma flor branca. Para ser branca, tem que ser azinho, azinho. Porque eu já falei, o recessivo só se manifesta na ausência do dominante. Vold precisa dizer que o recessivo é homozigoto? Não, ele vai ser sempre. Ele vai ser sempre. Não tem como tu ter azão, azinho e esse cara manifestar o recessivo. Não tem. O recessivo já está dizendo que tu tem 2 minúsculas. Ele é homozigoto. Agora, o dominante ele pode ser homo ou heterozigoto, tá? E ele falou, dominante homozigoto. Mais o recessivo, que é o branco, tá? Então ele falou, ó, essa aqui é rosa, é o negócio, né? Rosa homozigoto. Essa aqui é rosa homozigoto, tá? E essa aqui é branca. Ora, se é branca eu já sei que é recessivo é azinho, azinho. Aí o que ele quer na questão? Ele quer proporção de fenótipo. Fenótipo, pessoal, é aquilo que eu vejo, tá? É o que eu vejo. Então vai ser 100% de flor rosada. Por que vai ser 100% de flor rosada? Vamos fazer aquele distributivo, ó. Azão vezes azinho, azão, azinho. Depois, o mesmo azão vezes o azinho do outro lado, azão, azinho. O azão daqui com o azinho daqui, azão, azinho. E esse azão com o outro azinho de lá, azão, azinho. Repara, o maiúsculo aparece em todos, pai.
em todos. Então tu vai ter 100% de flor rosada aqui, tranquilo? Então veja só, revisãozinha top das galáxias, massa, os conceitos de genética foram entregues aqui, volta ao vídeo de novo, assiste uma segunda vez, tenta fazer esse material sozinho, baixa o PDF, tá? E aí, meu preto, amanhã é só sucesso. Amanhã, eu não sei que dia que tá assistindo essa aula, só sucesso. E aí divulga. Pô, a aula do vôlei foi massa, velho, salvou, tá? Eu fico rico, tu fica com uma nota excelente e feliz, todo mundo fica bem. Um beijo nesse coração maravilhoso que você tem e a gente se vê em uma próxima revisão.